Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Life College em parceria com o Time Out Brasil. Eu sou Rodrigo Lazzarini e tenho ao meu lado Leonardo Sasso, do perfil do CBasketballBR, e Ítalo Vieira. Sasso, muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo. Mais um podcast nosso, com alguns jogos que aconteceram terça e quarta, a gente falou no preview de terça-feira, e esse final de semana promete com alguns clássicos, alguns jogos muito interessantes, e vamos falar um pouco deles. Com certeza. Ítalo, podcast número 15, a 10 dias do Natal. Muito bem-vindo mais uma vez também. Obrigado, Rodrigo. É um prazer novamente estar aqui. E é isso aí, vamos falar mais um pouco de college agora, beirando o Natal, com alguns jogos muito interessantes por vir. Aliás, tem muitos jogos muito legais pra gente ver, e muitos prospectos da NBA também, né, que estão começando a se destacar. E a gente começa já a ter um preview aqui de quais podem ser as próximas grandes estrelas da NBA. Com certeza. Bom, a gente começa o programa hoje com uma nota triste, né? No meio do basquete, no meio do jornalismo esportivo. A morte de Craig Sager agora no final da tarde, né? Desta quinta-feira. Ele que vinha batalhando contra uma leucemia. A gente até pôde acompanhar uma repercussão dele, que era um repórter da TNT nos Estados Unidos. Fez uma aparição num jogo da ESPN, que a final da NBA é sempre transmitida pela ESPN, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E a ESPN fez esse convite e ele pôde, na última temporada, fazer um jogo da NBA na final, né? Então é uma nota triste, né, Sasso? O Craig Sager, um baita comunicador, que todos os jogadores se mobilizando nas redes sociais, postando fotos e vídeos. É uma grande perda para o esporte. Uma grande perda para o esporte, uma grande perda para o jornalismo em geral, né? A todos que gostam do jornalismo, que gostam do trabalho de um repórter, com certeza eu sei que ele era uma referência para todos. Eu, como estudante de jornalismo, vendo todas as entrevistas, a forma como o Sager conduzia essas entrevistas, como o que ele representava para todos os jogadores, técnicos, até o Popovich, ele conseguia tirar palavras do Popovich, então só lamentar, né? Muito triste por essa notícia, mas pelo menos assim ele não vai sofrer tanto que ele já estava sofrendo, né? Essa doença aqui é sempre complicada. É, exatamente, uma nota bem triste pra gente começar. Bom, a gente pode falar na parte boa do basquete universitário, né, dos brasileiros que estão se destacando, como o Túlio da Silva na Universidade de South Florida, o Lázaro Rojas, o Lucas Stewart em Colorado. Bom, Sasso, Ítalo, eu queria que vocês falassem um pouquinho deles, né? O Túlio principalmente, que vem se destacando, tendo bons minutos, grandes atuações com pontos e tocos espetaculares. Ítalo, fala um pouquinho deles, dos brasileiros. Então, o Túlio da Silva, o Sasso viu o jogo ontem, né? Até fez alguns posts aí no perfil oficial dele. Tem jogado muito bem, né, em South Florida. A gente sabe que é uma universidade pequena, né, da Flórida, comparada às outras mais tradicionais, mas tá numa das conferências mid-majors mais interessantes, né, da NCAA, e tem tido boas atuações, né. A média dele na temporada, por enquanto, é de 11,5 pontos por jogo e 8 rebotes por jogo. Ou seja, tá com uma média de quase um double-double para um calouro e sendo estrangeiro. Isso não é muito comum, né, principalmente para brasileiros, né? A gente não costuma ver nenhum brasileiro se destacando dessa forma quando vai pro college. Então, isso sim é uma boa notícia para quem é brasileiro, curte o basquete, curte torcer, né, para seus amigos, seus compatriotas, né? Aquele ufanismo gostoso, como o Romulo Mendonça costuma dizer, né? Então é isso, tá jogando muito bem. E não só pelas estatísticas, né? Em quadra ele demonstra muita maturidade para um calouro, até mesmo americano é difícil a gente ver isso, né? Então, de destaque, o Túlio da Silva tem se destacado muito, tem sido o melhor deles, né? De todos os brasileiros até agora na NCAA. Muito bem. Sobre o Túlio da Silva, por favor. Ele é um jogador muito esguio, né? Muito magro ainda, mas uma envergadura interessante. Ele deu um toco até que eu botei no meu... Eu até gravei aqui no celular. Um toco que ele deu no jogador de Bethune Cookman, que era o adversário de USF nesse jogo. Absurdo, assim, no alto, com muita tranquilidade. Então, é um jogador pro futuro. Muita gente já me perguntou se ele vai ir pro draft da NBA. Acredito que não, por um motivo simples. USF não é uma equipe que se destaca muito. Ele é só um freshman, então ele deve aproveitar mais uns 2-3 anos no mínimo na faculdade. Eu acredito que o certo é ele ir no seu ano senior, né? Depois que terminar a faculdade, daí sim ele pode ir pra NBA.
Não sei se vai conseguir chegar a jogar na NBA, mas nunca se sabe, né? Tendo esses números que ele já tá tendo, de quase duplo de média, como calouro, a gente sempre cria uma expectativa. Muito bom. E o Lucas, né? O Lucas Stewart no começo, ele teve uns 2 jogos ali que ele deu uma acelerada, deu uma destacada, Sasso, no Colorado. A gente sabe que o Colorado é um time que joga a Pac-12 e tá tendo dificuldade. Você acha que ele não tá se encaixando no elenco ou até os próprios... Porque o Colorado não tá enfrentando times muito fortes, né? Eu acho que ele tá tendo muita dificuldade pela questão defensiva, que ele é muito fraco defensivamente. Isso eu consegui reparar porque eu não conhecia muito o jogo dele no high school, não tinha muitos vídeos dos jogos dele, então vi alguns jogos de Colorado, algumas partes com ele em quadra, e ele tem muita dificuldade para defender. Ele é aquele jogador que é um ala pivô aberto, que gosta de arremessar de 3 pontos, mas quando vai na defesa, enfrenta jogadores que no college eles são mais preparados que ele. Então ele vai precisar desse ano de adaptação, principalmente ao nível do college basketball, que é bem maior que o do high school, e também do qual vai ser a função dele pro time. Eu tava até vendo uma estatística aqui, ele chutou 33 bolas nessa temporada até agora, 15 foram de 3 pontos, acertando somente 5 delas. E no resto, que sobra 18 tentativas, ele só acertou 4 arremessos de 2 pontos nessas 18 tentativas. Então o jogo dele tá se baseando muito nos arremessos de fora, e pouco jogo dele, que ele tem uma altura interessante, ele tem 6'10", um dos jogadores mais altos de Colorado, ele pouco joga dentro do garrafão, que deveria ser um movimento importante para ele. Então eu acho que essa primeira temporada dele é de adaptação, até porque o Ted Boyle, treinador de Colorado, falou que ele é um jogador que vai ter muito futuro com a equipe. Então eu acredito que esse primeiro ano é um pouco difícil, um pouco complicado para ele, mas ele tende a evoluir muito nas próximas temporadas. E a gente vê também que o Lázaro Rojas, né, em Fresno State, infelizmente não tá nem tendo tempo de quadra. Tem outros ainda, né, Arthur Pimenta em São Francisco também, que jogou sub-18, agora sub-19, não me lembro do... Que até o Brasil jogou com um cara do Bauru que era gigantesco lá, era muito interessante. Era do sub-18, o Arthur Pimenta acabou jogando, ele tá na Universidade de São Francisco e não tá tendo tempo de quadra nenhum. Também o Paulo Cruz, né, jogador de Arizona, que ele chegou a ganhar uma bolsa de estudos, mas também não tá tendo nenhum tempo de quadra na equipe de Arizona, como já não teve na temporada passada. Então, o nosso freshman, Túlio da Silva, é o jogador brasileiro a ser cuidado nessa temporada. E só pra um complemento final, é que o Silva está tendo apenas 11 minutos de quadra, né? E o Túlio da Silva, por incrível que pareça, tá tendo 29 minutos. É o terceiro que mais joga no time, né? De tudo. O quarto que mais joga no time lá. Então, isso aí talvez conta muito também. Dos últimos 5 jogos do Lucas Stewart, 4 ele zerou. Então isso é uma... Tá parecendo você jogando no parque. Pelo menos ele pega rebote aqui, né? Pegou 3 rebotes. É um número fantástico. Bastante. Bom, vamos dar destaque para 2 universidades antes da gente passar os resultados rapidamente. Sasso, fala de Creighton e Ítalo fala de Gonzaga. Sasso, pode começar. Fala de Creighton, né? Universidade fantástica que deu a NBA Doug McDermott. Infelizmente. Você sabia que eu ia falar isso, claro. Mas sobre esse time de Creighton, um dos melhores ataques da temporada até o presente momento, chutando quase 45% das bolas de 3 pontos, um índice bem interessante. E alguns jogadores para ser citados: Marcus Foster, cara que veio transferido da Universidade de Kansas State, sendo o principal cestinha da equipe. Ele ficou o ano parado devido a essa transferência e tá tendo muito volume de jogo nessa temporada, muito por conta do playmaker da equipe, né? Morris Watson Jr., líder de assistências do college basketball nessa temporada com 9.1, e também o Kyrie Thomas, que é um sophomore, 13.3 pontos de média, e Justin Patton, freshman. Ele tá tendo os melhores números de freshman na história de Creighton. Então nem o Doug McDermott, que era um cara que veio cercado de hype no high school, treinado pelo pai, não teve tanto número quanto o Justin Patton tá tendo nessa temporada. Então 12 pontos de média, 6.3 rebotes. Um jogador bem interessante desse time de Creighton, que já venceu bons adversários como Wisconsin, North Carolina State. Então a minha continua invicta, e a minha questão é a seguinte: quando vai acabar a sensibilidade de Creighton? Acredito que deva ser algum jogo contra Xavier ou Villanova durante a noite. Com certeza. Ítalo, destaque de Gonzaga, além do meu querido Nigel William Goss, o que você pode dizer desse time da West Coast, por favor? Bom, além do seu querido William Goss, o time de Gonzaga é cercado de jogadores interessantes, né? É um time que ainda está invicto na temporada, assim como o Creighton.
tem um grande pivô, né, jogando ali, que jogou a temporada passada por lesão, né, que é o Karnowski, polonês, de mais de 2,15 metros de altura, e tem jogado muito bem, parece que evoluiu da temporada que eu vi ele jogar há 2 temporadas atrás, né, ele parece que evoluiu o seu jogo de costas para cesta, tá pontuando mais nessa temporada, tá fazendo 12 pontos por jogo, então tá interessante. E aí quando a pessoa pode pensar, pô, mas quando ele sai da quadra? Quando ele sai da quadra entra o calouro, o Zach Collins, que tá surpreendendo demais nessa temporada, ninguém esperava que ele fosse jogar bem, um calouro, né, igual ele, que não era tão cercado de expectativas, né, fazendo 10 pontos por jogo e 5 rebotes, e é um tipo de jogador que ele fica em quadra nos momentos decisivos, né, quando o time mais precisa, você pensa, o time vai trazer os veteranos, não, ele tá lá, o calouro tá lá no meio, né. Então isso aí tem chamado bastante atenção, o time é um time experiente, né, e tem jogado muito bem, de forma até regular, até mais regular do que alguns outros times invictos até agora na temporada. Então é isso aí, é um time que promete. E quem olha o calendário de Gonzaga não vê aqui nenhum jogo assim, o time vai perder a invencibilidade aqui, não tem assim um jogo difícil, né, um calendário relativamente fácil. Talvez o jogo mais difícil para ele seja no dia 14 de janeiro contra St. Mary's Gales. A gente lembra que está ranqueada. Muito bem, vamos passar então para os jogos, né? A gente faz aquele clássico review e depois a gente prevê os jogos que vão movimentar aí o final de semana. Na terça-feira, quando a gente estava gravando o nosso podcast, o Vila Nova bateu o Temple, né? Por 78-56, Sasso. A gente até achou que Vila Nova ia ter alguma dificuldade, mas acabou não tendo nenhuma. Não teve nenhuma dificuldade para bater tempo, só no começo do jogo, mas depois tranquilidade, Josh Hart começou a acertar a mão novamente, teve mais de 20 pontos de novo, segundo jogo seguido que ele tem um desempenho no ataque muito interessante e se credencia a ser o melhor jogador da temporada, né? Muito bem, vamos ver o que ele vai aprontar. Ítalo, na quarta-feira, já na noite, Baylor ganhou de Sounder por 89-59, então o Baylor continua nessa parada, nesse rumo ao estrelato, que eles não perdem nenhum jogo, só vem subindo. E outro jogo que você falou que nem menos de 50 nem comemorava, UCLA ganhou de UC Irvine por 102-62, não é UC Irvine, é UC Santa Bárbara, é isso? Santa Bárbara. Isso, Santa Bárbara, muito bem. Então foram 40 pontos, o que você pode destacar desse time de UCLA com esse ataque fenomenal mais uma vez? Então, como você falou, eu não comemorei, né? Fiquei quietinho. Fiquei 40 pontos. 40 pontos, não faz dá. diferença. 40 pontos de diferença, parece até brincadeira, né? Mas o time do UCLA continua fazendo mais de 100 pontos. E não importa qual seja o time, é 100 pontos por jogo, 97, 98. É impressionante, um dos melhores ataques da nação, sem sombra de dúvidas, disparado. E agora com um detalhe, né? O Lonzo Ball começou a ser ofuscado pelo outro calouro, né? O TJ Leaf tá jogando um absurdo na UCLA. Já subiu muito nos mock drafts, a gente até comentou isso aí, né? Em alguns ele não aparece ainda, mas em outros ele já tá acima da loteria, já tá no top 10, então é um time muito interessante, cercado de seniors que não somem no jogo, eles ficam o tempo todo esperando a bola na mão, quando a bola aparece eles concluem, fazem pontos, pontuam, o time continua pontuando em dígitos duplos, não tem um jogo que um jogador ou outro tem um nível abaixo, né? Todos eles têm um jogo de 12, 13, 14 pontos de média, então é impressionante. Então isso aí vai credenciando o time cada vez mais a ser favorito, né, no torneio da NCAA. Surgiram como um time assim, meio desacreditado ali no ranqueamento da AP como 16 e hoje já é o número 2. Claro, um pouco meio questionável o número 2, mas ainda assim, número 2. Vamos ver. Bom, para os jogos de sábado, você que não vai fazer nada no sábado, não vai sair com a sua garota, nem com o seu garoto, viu, Leonardo Sasso? No sábado teremos jogos muito legais, vários clássicos. Começa e acaba, né, o CBS Classic em Las Vegas. Uma notícia que pipocou nesta semana, né, que foi renovado o acordo entre essas 4 equipes até 2019. Então teremos mais 3 anos com essas 4 equipes jogando: North Carolina, Kentucky, Ohio State e UCLA. E para este ano de 2006 o confronto é North Carolina, número 7 do ranking, contra Kentucky, número 6. Ohio State, que não está ranqueado, contra UCLA, número 2. Sasso, vou te dar um palpite. Tô com medo de Kentucky nesse jogo, viu? Eu tô achando que North Carolina pode ter uma leve vantagem.
Porém, se os freshmen de Kentucky se encaixarem ali, vai ser complicado para North Carolina. Diga-me. Fazendo um preview desse jogo, vai ser interessante saber como os dois garrafões vão se portar nesse confronto. Porque o time o garrafão de North Carolina é muito experiente comparado com o garrafão de Kentucky, que é novato, né? Com o N. Gabriel, com o Idris Adebayo, já do outro lado Kennedy Mix, a Isaiah Hicks. Como vai se dar esse choque entre essas duas equipes, entre esses dois garrafões? Acho que o perímetro é equilibrado, com um pouco mais de qualidade para os jogadores de Kentucky, né? De'Aaron Fox está tendo uma temporada incrível, é um de poucos jogadores na temporada que está tendo mais de 15 pontos de média, mais de 5 rebotes e mais de 6 assistências. Esses são pouquíssimos jogadores, sabe? Acredito que o Lonzo Ball, mais um ou outro, está tendo esses números. TJ Klein também de Richmond. Então são poucos jogadores com esses números. A Isaiah Briscoe, que é muito importante para esse time de Kentucky, ele é o sophomore, ele é a experiência nesse perímetro do time. E Malik Monk, né? Líder cestinha da equipe, gatilho dos arremessos de fora. Um cara que tem um atleticismo muito interessante também, porque ele dá umas enterradas monstruosas. E pelo outro lado de North Carolina, Joe Barry, Justin Jackson, Kenny Williams, Nate Britt, jogadores que não tinham tanto espaço como Kenny Williams, como Robinson, freshman. Estão aproveitando essa chance que estão recebendo e ajeitando esse time de North Carolina, que quase perdeu para Tennessee no último jogo. Então, acredito que seja um confronto equilibrado, mas se eu fosse apostar minhas fichas, seria em Kentucky. Muito bem, assistirei esse jogo, né, Sasso? Pode ficar tranquilo. Ô, Ítalo, outro jogo que irá acontecer, na verdade o jogo antes, né, o jogo que acontece antes de North Carolina e Kentucky, Ohio State e o UCLA. O UCLA vence sem dúvidas nenhuma, né? É um jogo mais difícil do que o CLA enfrentou ontem, né, por exemplo, né? Então, com certeza o CLA vai ter que entrar com um pouco mais de seriedade, porque se bobear, o time de Ohio State não é um time tão fraco assim, como muitas pessoas sugerem, mas não tem comparação, né? O CLA, pelo que vem jogando agora, tem que ganhar esse jogo, assim, pra não cair no ranking, digamos assim, porque se ganhar por pouco, as pessoas que votam, né, na EP, os jornalistas, eles podem entender que o CLA jogou mal, né, porque dado o crédito que eles estão distribuindo para o CLA. Mas é um jogo interessante, e só para complementar isso que eu tô falando, o Ohio State na Big Ten é um dos times que menos pontos faz por jogo, né, ele tá em 10º, de 14 times na Big Ten, ele é o 10º, com 74 pontos por jogo. Então, e o CLA, que é um dos melhores ataques da nação, contra um time de Ohio State que tem um ataque bom, mas não é um dos melhores na sua conferência, promete ser um jogo muito bom no sábado, principalmente para o CLA. Se o CLA conseguir continuar jogando o que está jogando, não deve perder esse jogo. Muito bem. Outro jogo no sábado, que já faz parte do Crossroads Classic em Indiana, veremos Notre Dame, número 21 do ranking, contra o número 16 Purdue. Ótimo jogo também. Além de Butler, número 18, enfrentando Indiana, número 9. Jogos interessantíssimos no sábado também. Outro clássico que também acontecia direto quando o Syracuse estava na Big East, Leonardo Sasso, é esse jogo, né, entre Syracuse e Georgetown. Você acha que Georgetown tiveram umas baixas nessa semana? A gente até pode falar no finalzinho, se sobrar um tempo, dessa tanto de transferência que está acontecendo na temporada. Syracuse tem uma leve vantagem sobre Georgetown, você acha? Acho que sim, principalmente pela irregularidade de Georgetown. Embora Syracuse também esteja irregular, acho que esse time de Georgetown vai ser uma decepção na temporada, porque tem um dos melhores cestinhas da Big East, Rodney Pryor, que veio de Robert Morris, jogador que veio transferido, mas é somente ele e o LJ Pick jogando, né? O Govan, que se esperava muito, Marcus Derrickson, que se esperava muito, ambos não estão conseguindo ter o desempenho que todos esperavam. Então Syracuse tem essa vantagem, mas precisa de um jogador, que eu acho que está deixando muito a desejar. Tyler Lydon era cotado como o principal jogador da equipe, voltou, muitos esperavam que ele fosse pro draft, assim como fez o Malachi Richards. Ele voltou, não tá conseguindo arremessar tão bem de fora como foi característica dele na temporada de calouro. Então é o momento dele começar a crescer, como tá fazendo o Nigel Hayes, né, por Wisconsin. A gente sabe que potencial ele tem.
Bom, outro jogo também que corre no sábado, o número 19 Arizona enfrenta o Texas A&M. A gente lembra que o Texas A&M tem uma equipe bem forte, então pretende ser um jogo equilibrado. Número 11 no ranking Louisville enfrenta Eastern Kentucky, né? Outro jogo no sábado, South Florida do brasileiro Túlio da Silva enfrentando South Carolina. E aí, South Carolina perdeu o primeiro jogo, Ítalo, eles voltam com tudo pra cima de South Florida? Perderam o primeiro jogo devido àquela circunstância que o Sasso falou, né? Sem o seu principal senior, o Cindarius Stormwell. Então, enfraqueceu o time, com certeza, sim, mas o time ainda é forte o suficiente para vencer South Florida, né? Vai ser um jogo legal, um bom teste pro brasileiro, né? Que até agora não enfrentou nenhum time ainda gabaritado na NCAA. Todos os times que ele enfrentou foram mais fracos. South Carolina, com certeza, é o mais forte de todos. Muito bem, pretende ser um baita jogo. Mais jogos no sábado para ficarmos de olho. Número 23, Florida State, do meu querido Dwayne Bacon, enfrentando Manhattan. Número 12 no ranking, West Virginia enfrenta UMKC. Cincinnati, número 25 do ranking, na borda ali, acredito que não perca esse jogo também contra Federal Dixon. Leonardo Sasso, diga-me sobre Virginia, número 13, e Robert Morris. Virginia tem uma leve vantagem, certo? Leve não, gigantesca vantagem, até porque o time de Robert Morris perdeu todo mundo que era bom. Daquela equipe que foi... Eu acho que foi no March Madness na temporada passada, se eu não tô enganado. Acho que foi. Virginia continua com um time bem equilibrado, embora tenha perdido para o West Virginia. Tava até vendo alguns números, o cara mais subestimado nessa equipe de Virginia deva ser o freshman Kyle Guy, né? Ele tá sendo muito importante para os arremessos do perímetro de Virginia, chutando mais de 45% na bola de 3 nessa temporada. E quem tá lá é ele, né? Aquele homem que o Romulo Mendonça tanto adora, London Perrantes. Então Virginia deve vencer com total tranquilidade. Muito bem. Mais jogos para você que vai ficar em casa no sábado à noite, Leonardo Sasso. Número 4, Baylor enfrenta Jackson State. Sobre Baylor, rapidinho, só te interrompendo um pouco. Estreia agora foi contra Southern, no jogo que a gente falou, de Nuni Omote. É um dos jogadores de maior destaque do Junior College na temporada passada. Ele foi recrutado por Baylor. Estreou com 8 pontos em 18 minutos. Ele que é um ala bem atlético e tende a ajudar ainda mais esse poderoso time de Baylor. Muito bem. Número 3, Kansas enfrenta Davidson, né? A ex-equipe Jack de Gibbs. Stephen Jack Curry. Gibbs. Muito Jack bem. Gibbs. Veremos como será o confronto. Jack Gibbs e Frank Mason III. Pra que não lembra a ordem da família Mason, coitado deles. Mais jogos no sábado, número 10, Creighton enfrenta Oral Roberts. Você gosta de Oral, Ítalo? Oral Roberts? Ah, não, né? Não? Então tá bom. Número 17, Xavier enfrenta Wake Forest. Interessante esse jogo, mas Xavier tem uma leve vantagem, correto? Corretíssimo. Wake Forest, salvo com John Collins e Brian Crawford pra gente ficar de olho. E Xavier deve passar o trator. Com certeza. Número 24, USC, né? Universidade de Southern California, enfrenta Troy. E a equipe número 22 do ranking, Oregon Ducks, enfrenta UNLV, que foi atropelada por Duke na última rodada. Esses são os jogos de sábado, vários jogos. No domingo, dia 18/12, uma semana antes do Natal, Tennessee, né? Os Laranjinhas enfrentam o número 8 Gonzaga, que nosso querido Ítalo já disse bastante sobre a equipe de Gonzaga, então acredito que Gonzaga não terá nenhuma surpresa, certo, Ítalo? Certo, apesar de que Tennessee dificultou muito para North Carolina, né? Mas mesmo assim, se não deve acontecer o mesmo nessa situação aqui. Até porque Gonzaga vai jogar em casa, né? Exatamente. Na segunda-feira, já no dia 19/12, a equipe número 5 do país, treinada por Coach K, Duke Blue Devils, enfrenta Tennessee State. Não terá também nenhuma dificuldade para sarar o trator, né? O querido trator. Na terça, no dia da nossa gravação de podcast, Leonardo Sass, 20/12, Arizona Wildcats, número 19 do ranking, enfrenta New Mexico. Sass, alguma notícia desse Lonzo Trier aí? Vai voltar essa temporada? Tá pensando em tirar férias? Até de tarde foi a última vez que eu olhei notícias sobre o college basketball. Nada novo a respeito do Alonzo Trier, que continua na geladeira. Então, lembrando que a tá somente com 7 jogadores com bolsa de estudos. 7. Uma equipe ranqueada com somente 7 jogadores com bolsa de estudos. Lembrando que o Pierre Jackson Cartwright se machucou, né? Vai ficar algumas semanas fora.
Só pra dar essa notícia do Alonso 3, ele tá suspenso pela NCAA, ele perdeu a elegibilidade para alguns jogos, indefinido, ainda não decidiram quantos, só que a NCAA permitiu agora ele viajar com o time, então ele já tá viajando com o time, mas ainda não pode jogar. É boa notícia então para Arizona, né? Quem sabe quando começar a Pac-12 ele estará à disposição. No jogo contra a Gonzaga, por exemplo, ele já estava no banco. Ele, inclusive, teve uma enterrada lá do Marca, né? Ele até levantou e estava no banco lá. Muito de bom. terno e gravata. No jogo que foi em Los Angeles, no Staples Center. E para fechar o jogo de terça-feira, né? No dia que gravaremos o nosso próximo podcast. Já estou com saudade desse Arizona State, que vem sendo saco de pancada de jogos televisionados no Brasil, contra Creighton, número 10 do ranking. Sasso, Creighton também sem maior dificuldade, certo? Eu acho que sem maior dificuldades, e agora tem um gancho pra gente falar de outro assunto, das transferências que estão acontecendo em massa nessa parte do ano. Sim. Arizona State de Sam Cunliffe, ou não mais de Sam Cunliffe, primeiro jogador que se transferiu da equipe, ele que era um freshman, foi até citado na transmissão da ESPN, jogou direitinho até, mas já indicou que vai se transferir de Arizona State, deve ir para outra universidade na temporada que vem. Muito bem. Bom, meus queridos, chegando ao final do nosso podcast, vamos, né, nessa parte festiva do ano, que é sempre uma maravilha. Sasso, espero que você engorde uns 10 quilos, tá? Falaremos ainda semana que vem, antes do Natal, com certeza. Teremos mais 2 podcasts antes do Natal, mas já fica aqui o meu desejo para que você engorde. Isso é impossível. Vamos ver. Vamos ter o nosso mock draft, né? A gente vai estar na semana que vem liberando o nosso primeiro mock draft de 2000. Semana que vem já? 2016. Nossa, já deu a data no podcast, então só quem ouvir vai saber. Claro. Então na semana que vem, antes do nosso podcast de terça-feira, estará o mock draft do Live College, o primeiro mock draft 1.0, com os prospectos que estarão entrando na NBA no ano que vem. Primeira rodada, né? Primeira rodada, sim, com certeza. Então, as 2 rodadas só mais pra frente, isso. Não seja guloso. É isso, meu querido. Você quer mais falar mais alguma coisa, Sasso? Só fazer alguns recados aí, tu pode ir me ajudando. Vamos lá. Página do Facebook do Live College já está no ar. Página do Facebook. Então já estamos beirando as 100 curtidas. Muito Quem não bom. curtiu ainda, curta Live College BR, que nem no Twitter. Também, qual é o outro recado que eu ia dar? Twitter chegamos a 500, né? 500 seguidores. Muito obrigado a todos que nos seguem. E sobre o YouTube, né, nosso canal, tem todos os podcasts lá, beirando 50 inscritos. Quem for 50 inscritos vai ganhar um presente. Não, nada, é brincadeira. Vai ganhar um abraço do Ítalo, vai ganhar uma chave do Ítalo. Vai ganhar uma chave do Ítalo personalizada com símbolo e a bandeira da Argentina. Especialmente. O porquê só responderemos nos próximos podcasts. #descubra, Minhasher. Sabe, você vai dar um Minhasher no final de semana na Valéria? Certamente. Muito bem. Ítalo. Ela vai ouvir esse podcast. Até o final, acredito que sim. Ou não. Ítalo. Nós vamos fazer ela ouvir esse podcast. Eu vou fazer questão de gravar esse final e mandar pra ela. Porque ela ficou brava, viu? Ítalo, ela ficou brava que o Sasso não mandou um abraço pra ela no último podcast. Não era que eu ia mandar, era que tu ia mandar. Eu ia mandar, verdade. Mas é bom que ela fica no aniversário falando da minha pessoa para outras pessoas gaúchas. Com certeza. Né? Espetacular. Então, já está famoso em Porto Alegre e Guaíba. Claro. E no Brasil, se Deus quiser um dia. Ítalo. O Ítalo já está na Argentina também. O Ítalo já tá. Ô Ítalo, você acredita que hoje eu tava conversando com o Sasso e abrimos a parte analítica do YouTube? Tivemos uma ouvinte da Argentina. Quem será que é? Fica no ar aí. Não responda. Não responda, fica no ar. Não responda. Eu não faço ideia de quem seja. Muito bom. Então, Ítalo, muito obrigado mais uma vez. Suas palavras, suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço mais uma vez estar presente, né? Vocês dois são os mitos do college. Quem sou eu, né, pra querer me comparar a vocês? Não dá, né? Não dá. Eu sou um mero ouvinte, participante aqui. E é isso aí, galera. Curtam, compartilhem, né? Porque a gente tá tentando fazer o melhor trabalho possível para levar a todos vocês que nos ouvem, né? As notícias do college basketball, que
se não tem o nível técnico da NBA, tem o nível emocional bem maior. É muito mais emocionante assistir college do que NBA, com certeza. Muito então mais é isso aí. legal. Muito obrigado, Ítalo. Leonardo Sasso, por favor, suas últimas palavras do dia. Até o Ítalo tá falando isso, eu tava lembrando de algumas coisas. O Ítalo começou como leitor do College Basketball BR, né? E do nosso site. Daí ele foi começando a falar, entrou até no nosso grupo de College High School, começou a encantar todos e liberou a chave da entrada no nosso site como membro. Agora eu acho que é a pessoa, junto com o Filipão, que mais sabe de high school no Brasil. E falando sobre college sempre com muita qualidade aqui, né? Ele que é o fã do Michigan State, de Denzel Valentine, aquele mito que não está jogando nada pro Chicago Bulls. Então, só pra quem conhece college basketball e gostaria de escrever, só fala com nós que a gente libera a vaga, hein? Com certeza. Sempre é bom ter mais pessoas que escrevam sobre college basketball. Exatamente, fazer o esporte crescer no Brasil é sempre muito bom. Bom, meus queridos. Outra coisa, Rodrigo. Diga-me. Só rapidinho. Acho que semana que vem teremos convidado, hein? Sim, na terça-feira. Rafael Guimarães, do The Fraternity, estará conosco na terça-feira. Então todos fiquem ligados. Boa demais. Né? Vai ser sucesso demais. Ítalo, muito obrigado mais uma vez. Leonardo Sasso vai assistir o seu jogo do Campeonato Argentino, Copa da Argentina, sei lá o que é. E irei. Um abraço a todos vocês e não percam os próximos podcasts. Tchau, tchau. Tchau, tchau.